Sabe quando a gente vive tantas coisas juntas e alguém sempre comenta: nossas histórias dariam um livro. Pois é, e deu. Eu sou a Paty Simões e esse é o Entre Elas. Ê, meninas! Bem-vindas! Gente, hoje eu estou aqui com duas amigas, duas escritoras, duas maravilhas, e vou contar um pouquinho de cada uma e como que a gente se conheceu. A Júnia, a gente já é amiga há mais ou menos 20 anos, sei lá, talvez. 18 anos. 18 anos. Certeza. E a Júnia, a gente já se conheceu nessa fase adulta, madura, né, Júnia? Com certeza, foi sim. E nossas filhas são muito amigas, são madrinhas de casamento, uma da outra. Agora, eu já sou vovó primeiro que você, né? Eu tô na fila. Tô no caminho, verdade. E então a Júnia, a gente é amiga nessa fase adulta, nessa fase já de mães de adolescentes, de crianças na Crianças época. eram. Então, estou muito feliz em estar te recebendo aqui. Obrigada. Uma mulher maravilha, uma amiga uma amiga preciosa. Amém. Eu falo, né? Eu tenho um grupo de 30 melhores amigas. Eu tenho umas que são assim, né? As mais chegadas. Não fiquem com ciúmes, mas tem. Não tem como ser melhor amiga de 30, né? Sem E a dúvida, Júnia né? já é. A gente já tá junto. Tem o Nós up de temos aventura. A gente tem viagem juntas, né, Júnia? É verdade. E então essa é a Júnia Cunha. Júnia Cunha. A Júnia do Cunha. É verdade. E tá aqui para poder falar um pouquinho da sua escrita, como é que foi, né, Júnia? Maravilhosa hoje, foi ótimo. Uma mulher linda, maravilhosa, uma amiga que, como eu já falei, uma das melhores, né? Que eu amo de paixão e que vou contar que eu tô com meu coração despedaçado, daqui a pouco a gente conta. Daqui a pouquinho eu vou conversar mais com a Júnia e vou lá para outra amiga. Gente, as duas parecem que elas são gêmeas, né? Mas o interessante é que a Érica, que é a caçula do grupo, a gente é amiga desde criança, né, Érica? A gente se conheceu, ela era vizinha do meu tio, então a gente passou várias coisas juntas, várias brincadeiras juntas. Andava de cavalo com o pé descalço. Nadava de calcinha, né? Não precisava nem usar biquíni, né? E então a gente se conhece há tantos anos. A Érica foi minha madrinha de casamento. Mas o interessante foi que a gente se afastou. A gente ficou aí muitos anos. Eu fui morar fora, a gente perdeu um pouco de contato, né? E a gente se reencontrou. Depois nós vamos contar como é que foi esse reencontro. E a Érica hoje é uma mulher maravilha. E uma escritora, né? Verdade. E a Érica também, uma mulher linda, né? As irmãs. A Érica, como a gente se reencontrou depois de mulher, né, Érica? A gente pode dizer que a gente está criando uma amizade agora, porque a gente ficou tantos anos afastada, né? Assim. Mas eu quero trazer você para esse hall aí daqui a pouco. Não é? Olha, daqui a pouco. Tô subindo o know-how. Ô, Júnia, porque ela tem que caminhar, tem que comer um quilo de sal com a gente ainda, não tem? Tem que entrar nesse ramo aí. Mas é um prazer receber vocês. Agradeço, viu, gente? Vocês são, assim, maravilhosas mesmo. E eu amo caminhar com vocês. A Érica foi a como eu falei, a última maravilha, a última, né? Chegou isso. Conta aí pra gente, Érica, como que foi estar nesse grupo, como é que foi chegar nesse grupo? Nossa, na verdade, eu estava vivendo um processo muito difícil e muito isolada, um momento em que eu estava buscando muito estar sozinha. E eu percebi que estar sozinha ia ser muito ruim. E esse processo que eu estava vivendo, que era o processo do divórcio, estava passando por esse deserto, ficar sozinha ia ser muito difícil, muito mais difícil do que se fosse junto, né? E eu comecei a pedir ao Senhor, falei, Deus, eu queria recomeçar até mesmo com as minhas amizades. Quero amizades novas que pudessem trazer para mim um ânimo de vida diferente.
E aí a gente estava num aniversário de 16 anos, porque essa moça que estava fazendo aniversário fez 15 anos no meio da pandemia. E quando ela fez 16, aí sim foram comemorar com toda aquela festa, que é filha de uma das maravilhas que já estava no grupo. E essa menina, que é a Dani Macedo, ela era minha aluna no colégio. E aí a gente foi lá na festa e encontrei a Paty lá. Na verdade, eu estava seguindo a Paty no Instagram há muito tempo, fui filmando a Paty. Olha essa Paty, olha onde que ela vai, o que ela está fazendo. Essa mulher é de Deus, eu vou me aproximar dela. E eu mandei uma mensagem para a Paty. Falei, Paty, como é que faz para entrar nesse grupo? Aí ela, olha o que ela falou comigo, você vai ter que fazer um processo seletivo. Eu falei, pronto, lascou. Lascou o cano, como é que eu vou fazer processo seletivo para isso? E aí, isso a gente conversou um tempinho, logo depois a gente encontrou nesse aniversário. E a Paty falou assim, um dia que tiver um café, eu vou te chamar. E foi mais ou menos nesse período de dezembro, né? E aí teve um café na casa da Carmelita. E aí nós fomos lá, encontramos lá, e aí a Paty, não, vem participar com a gente. E aí foi assim, um dia que eu me reencontrei. Eu acho que eu estava perdida, de alguma forma, buscando me agarrar em algo. O Senhor falou assim, olha, se agarra na minha graça, que a minha graça te basta. E aí foi o dia que eu encontrei a Júnia, super nos conectamos, né? E descobrimos que éramos irmãs, separadas na maternidade. Na maternidade. Uma irmã perdida, né? Mas o mais interessante desse encontro, que eu gosto muito de falar sobre isso, é porque parecia que eram todas muito bem sucedidas, mulheres muito bem resolvidas. E na hora que eu cheguei naquele café, eu encontrei pessoas que passaram pelo mesmo processo, tão quebradas quanto, e que estavam passando pelo processo de restauração também. Eu falei, olha, não é que tem jeito de sair desse lugar, dessa caverninha, né? E viver um outro momento, um outro tempo. E é assim que a gente começou a caminhar junto. Deus é Deus, né? É sempre. Depois de tantos anos, como que a gente veio se conectar de novo. E hoje, Érica, como que você tem amizade com as outras meninas? Tem algumas lá que você já conhecia. Sim, aí foi até interessante, porque no grupo, né, de 30, tinha algumas que já foram minhas amigas bem antes, né, como a Susan também, que foi na época de adolescente, a gente caminhou junto. Aí tem mães de alunas minhas também, como a Du, que é mãe também, né? A própria Mônica, que teve o Renatinho, que foi meu aluno. Tem a Fernanda também, que as meninas dela foram minhas alunas. Então, a gente acabou conhecendo um pouquinho mais, porque tinham mães e outras pessoas de outras igrejas e tal. Mas na hora de encontrar a Flávia, também Borja, que também tem o Filipinho, que é amigo do meu filho. E a gente ficou muito tempo fora do meio de Belo Horizonte, que eu morava em outra cidade. Então, meus meninos não cresceram com os meninos, né? Só com o Felipe, que foram mais próximos. Então, a gente tinha mães de alunas minhas junto comigo. E foi engraçado, porque cada um num canto e se conectou tudo num lugar só. Delícia muito demais. Bacana, né? Esses reencontros, né? E cada um em uma fase, né? Diferente, é legal. E você, hein, Juju? Como é que você entrou para esse grupo? Eu quase fundei o grupo com vocês, né? Você não foi uma super poderosa? Não, eu já fui direto para Maravilha, lógico. Mas você era minha amiga sem ser super poderosa. Sim, né? foi. Inclusive antes das meninas, né? Bem antes, verdade. Bem antes. Lembra como a gente se conheceu? Lembro, com certeza. Sentada na Lagoinha Vila das... Não, Lagoinha São Bento. Sentada lá, comecei a frequentar a igreja e não conhecia ninguém, mas estava gostando ali daquela igreja maravilhosa. E num final de culto, num domingo, a Paty chegou perto de mim, nem me conhecia. Você quer participar do grupo de Mulher Única? Mulher Única! O curso de Você Mulher bem achou Única. que era Mulher Maravilha. Eu imaginei que fosse porque ela, né? Não sei. E aí eu falei, ótimo, quero, com certeza. Nem hesitei na hora, falei, quero. E aí nós começamos. Aquele curso foi maravilhoso, foi um tempo de conhecimento. Várias mulheres que hoje não estão com a gente. Muitas... Acho que sobrou eu, você e a Lu. A Sabrina não estava, não. Não. É. A Carmelita. A Carmelita fez com a gente? também. Então pronto.
Esse curso de mulher única, como é que é? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Toda mulher tem que fazer, né, não? E a gente tem que resgatar isso de novo. É um tempo, né, Júnia, que a gente tem juntas estudando. A gente fala sobre vários assuntos, né? Você já fez, Érica? Não. É muito gostoso. Olha aí, ó. De repente, né? Você vê, muito olha, um importante. curso de 4 semanas que virou uma amizade, de né? uma vida toda. Uma vida toda, né? São 18 anos de amizade. 18 anos, se não for um pouquinho mais. Uhum. E as nossas filhas são super amigas, cresceram juntas, e uma é madrinha da outra. Foi assim, uma família, uma família. Os BOs, a gente recorre à Pati, ao Alan, sentamos, conversamos, resolvemos tudo. Pati é uma líder de casal maravilhosa. Amei, obrigada. É verdade. E toda vez a gente conta com isso. Com Apoio, aconselhamentos. Ô, Júnia, a gente gosta muito de falar da questão da amizade dos nossos maridos, né? Como que isso foi tão bacana na nossa amizade, né? Eu conversei com as outras meninas sobre isso também. Os maridos se tornaram amigos. E eles precisam, né? Porque a gente se conecta muito fácil. Mas os maridos, eles têm uma dificuldade de se abrir para falar. Eu fico brincando que eu falei, gente, o dia que tem homem reunido, eu fico pensando o que é que eles estão falando. Futebol, churrasco, só isso. É verdade. Mas quando abre a questão da amizade mesmo, fala, poxa, estou chateado com alguma coisa, né? Tem que ter um laço muito forte para eles chegarem a confiar dessa forma. Eles têm dificuldade, né? Homens têm dificuldade disso. Embora os meu marido não, né, Paty? O Cunha é do meu time, né? Chega, fala, e eu falo assim, até há pouco tempo nós tivemos pouco tempo não, já tem uns 5 anos, né, um BOzinho, ele foi primeiro no ala, você lembra? Boa, na porta da igreja, né? aquele que nós fomos para sua casa, conversamos. Eu e o Cunha? Não, primeiro foi... Não. O que o Cunha, eu e o Cunha tivemos um BOzinho há uns 5 anos atrás. Entendi. Aí ele chamou o Alan na igreja, ali na porta da igreja, e falou, tô precisando conversar com você, meu amigo. E eu e a Júnia. E aí a Paty não esperou nem chegar em casa. Ó, amanhã um jantar lá em casa, viu? Pra gente conversar. Que legal, nem E lembrava disso. São coisas que marcam a gente, né? Você saber que você pode contar, você está amparada, seja ali na alegria e na tristeza, nós estamos juntas. Isso é muito bom. Isso é amizade. É amizade, né, amizade, é o valor da amizade. A gente gosta de tomar café juntos? Gosta. Verdade, a gente vou até gosta. tomar um cafezinho. A gente gosta, tem uns biscoitinhos para vocês. Delicioso. Gente, quando a gente mostrar esse podcast, não vai ter... Não, já vai ter passado o Natal. Mas olha aí, ó, hoje tá especial de Natal. Olha, E são para vocês esses biscoitinhos. Que coisa boa, gente. Olha que delícia, olha que lindeza. lindo, Que não é? capricho, delicadeza. Obrigada, Paty. Mas, então, eu acho que, além disso, porque vocês lembram, o nosso grupo tem 6 anos, né? Eu acho que a gente vai caminhar para o 7º agora. E muitas pessoas perguntavam para mim, mas e aí, esse grupo das maravilhas, o que vocês fazem? Vocês só tomam um café juntos? Vocês só encontram para a noite do pijama? E se for? Que Seria tem? bom também, tem? demais, Na né? verdade, isso é muito saúde, né? Saúde emocional. Você poder ir para casa do outro e vestir pijama e dormir na cama do outro. Né? Igual vocês fizeram agora recente lá na casa da Rita e foram espalhando. E isso é saúde emocional, né? Poder conviver na intimidade. Porque quando você se tira, né? Se dispõe a colocar um pijama para dormir e tá brincando ali. É isso aí intimidade, né? É intimidade, né? Desprendendo de uma formalidade, tá vestido com o cabelo arrumadinho, né? Acorda com o cabelo todo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas sabe o que eu vejo, Érica? A gente começou assim e a gente foi só alargando, não foi? A gente foi... É isso, é a Júnia buscando ajuda de casal, né? Eu já devo ter procurado vocês também, né? Falando mal do Alan, né? Provavelmente. Provavelmente, é verdade. Mas porque são tantas, né? Tantos anos que a gente vem caminhando e a gente tem uma intimidade, né? A gente cria essa intimidade e essa intimidade vai trazendo benefícios. Amadurecimento. Né? Nós vamos amadurecendo e a amizade vai criando outras raízes, gente.
Aí a gente vai viajar juntos como família, como a gente já viajou. Foi uma delícia. Né, Júlia? Foi muito bom mesmo, né? Aquela viagem para o Canadá. Foi maravilhoso. Assim, passamos uma semana juntinhas. Dentro da mesma casa, né? Dentro da mesma casa. Então, pra gente, eu penso que pra gente se tornar melhores amigas, de verdade, a gente precisa de ter esse tempo de conhecimento, de só tomar café junto. E aí vem a palavra que você falou. E que eu amo falar. A gente tem que investir nas amizades. Amizade não acontece. Não acontece. É igual o casamento, gente. O casamento precisa ser investido também. E a gente precisa intencionalidade. Sim, né? sim. Não deixar as coisas só para acontecer. A gente não precisa investir no nosso casamento todos os dias, no relacionamento, no casamento. A gente precisa, porque não vem pronto. Não. E a amizade também não vai. Ela não vai se fortalecer se a gente não estiver investindo tempo. Né? É aquilo, é a gente... Querer estar junto, né? Apoiando. Né? A minha mãe pergunta se eu fico com as minhas amigas todos os dias. Morre de ciúmes, Quase todos os dias, né, Paty? Mais ou menos. Fala assim, mãe, é porque são muitas. Então, a gente encontra um dia com um dia com a outra, né? Mas não são todos os dias. A gente não mora juntas. Não mora. Não. Né? Bem que a gente podia pensar numa comunidade, né? Para envelhecer juntas. Que tal? Sabe o que eu pensei? Será que nós vamos chegar aqui? Nunca aconteceu. Mas você imagina, porque lembram de quando as mulheres brigam com o marido e junta a mala e vai para casa da mãe? Hoje os pais estão empurrando, falando assim, aqui não, né? Não volta, Quem não. sabe a gente vai para casa uma da outra, Pois Júlia? é. Se eu chegar de malinha lá na sua casa, você vai me aceitar? Com certeza. Ah, Pode olha ser só. Vai levar de volta. Ô, Júlia, mas eu não te aceito. Eu falo assim, você volta pro Cunha, que lá que é seu lugar. Vamos lá que a gente Aquele resolve o maridão. Você não deixou nem eu terminar. Com certeza eu ia te aceitar, mas o Alan ia junto. Não deixa ele pra trás, Ela tem que não. buscar sua encomenda. Né? Mas então é isso, né? A amizade é o construir. Igual, por exemplo, eu agora estou indo lá para Portugal, para casa da Júlia. Olha que não chiqueza. é? Ficar lá comigo, olha que delícia, vai ser muito bom. Tô falando agora, mas eu ainda não sei, tá, gente? Tô falando. Já tô... estamos breve, planejando. Mas é isso. Nós vamos lançar o nosso livro em Portugal, né? Com certeza vamos E- estar lá. Lançando. A dor que eu falei que eu tinha, agorinha mesmo, quando eu estava falando da Júnia, é exatamente essa. É o estar longe, né? É, verdade. A Júnia não está morando aqui mais, está lá em Portugal. É bom e é ruim. É bom que a gente tem mais uma casa nesse pra ir. mundão para ir, Isso. né? E o ruim é que a gente não tem todos os dias, está perto ali, né? Faz mais falta nos finais de semana, né? Na igreja, nos nossos encontros, né? A gente faz vídeo chamado. O mais gostoso nós vídeos chamados. Nossa. Assim, mata um pouquinho de saudade, né? Mas eu acho interessante isso também, Paty, porque às vezes a distância, como foi com a gente, né? A distância nos separa. Uhum. A gente não tinha acesso tanto à rede social, a gente não tinha como conectar-se assim. E você mesmo estando longe, participa de tudo, escreveu o livro estando longe, né? verdade. Então, assim, a gente não se perde nisso, né? Embora não tenha convivência diária, embora a gente não estava se vendo sempre, mas a gente não perde o vínculo, né? Mas muito isso é o legal. quê? É disposição, e é investimento. Aqui, ó, eu precisei de uma roupa. É legal contar isso. Eu precisei de uma roupa, um casaco, né? Eu mandei no grupo, gente, tô precisando de um casaco, tô indo pra um lugar que tá muito frio, tô precisando de alguém. Aí a Júnia, eu tenho. A casa da Júnia fica lá em Lagoa Santa, em Belo Horizonte, a Júnia em Portugal. E a gente deu um jeito de eu pegar emprestado o casaco da Júnia, né? Ou seja, nem por causa, né, de estar tão distante, a gente até emprestar roupa junto, a gente E emprestar roupa de amiga na idade que a gente tá. A Érica nem tanto, né? Mas tudo bem, Mas né, a Júnia? gente, né? Mas olha, gente, que muito delícia! gostoso. não, é muito bom. gostoso. Eu tenho uma distância da minha irmã, né? A gente tem 13 anos de diferença. Então, eu não vivi isso de pegar a roupa emprestada dela, nem ela minha. Mas eu tive as minhas primas. Nossa, gente, era muito bom pegar as roupas delas. A Evelise era a mais chique de todas. Ai, Aí a gente ia de manhã e creu nas roupas dela e ela ficava brava que ela estava pensando em ir com aquela roupa. Já estava mas a gente já vestida tinha na pegado, outra. né? Mas olha que delícia. Aí agora a gente, de amigas que tem
pouco tempo que a gente caminha juntas, né? Você com ela, ter essa liberdade da gente pedir a roupa uma para outra. E a gente fala isso, né? Incentiva, gente. Eu tô precisando de um vestido. Eu tenho que comprar um vestido. Não, eu tenho, eu te empresto. É verdade. E é gostoso isso, né? Outra coisa, outra experiência que eu tive com Júnior, pouco tempo atrás. A gente estava indo para casa dela e eu liguei para ela, mandei mensagem: Júnior, que ia levar minha cachorra para sua casa. Minha cachorrinha, ela né? pediu. Piquititinho. Eu falei: o que você acha? Olha, não tem problema se não puder. E aí ela falou assim: Érica, eu adoraria, mas o Cunha não gosta. Eu falei: olha, isso é amizade, isso é liberdade, sabe? Porque às vezes poderia ficar constrangido, não, traz, e depois arrumar problema com o Cunha, né? E ela colocou esse limite, eu falei assim: isso, eu me sinto amada quando você me coloca limite também, porque eu não tô te invadindo, né? Isso é importante, a gente saber que o limite do outro é onde eu tenho que parar. Né? E assim, falar assim, nossa, que chatice, né? Não receber minha cachorra. Não, peraí, ela tá no direito Se a minha cachorra não for, eu não vou. É tipo verdade. isso, mas não, né? E a gente sabe que é com coração, que se ela pudesse, ela receberia, mas se não pode, eu não posso ficar chateada com isso. Eu tenho que entender esse limite, né? E eu falei assim, Júnior, que bom que eu posso ter essa liberdade de poder falar, de perguntar, e se você falar não, pra mim tá tudo bem. Eu não tô chateada. Será que a gente está preparada, Érica, para isso? Eu tenho fama que eu falo, né, Júnior? Você tem. Você fala o que tem que falar, né? Nossa, mas E tem segura. muitas vezes que é difícil falar e aceitar, né? E a gente tem que saber falar. Eu falo, mas eu falo... Às vezes eu falo, para que eu falei? E o jeito que você fala, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que a hora que a gente chegar nessa maturidade de poder ouvir a nossa amiga falando algo que a gente não gostaria de ouvir, amiga, não tá bacana isso. Amiga, não dorme com seu namorado. Isso é verdade, né? Amiga, não faça isso, não faça aquilo. Porque a gente tem essa fase, né, que a gente está passando porque o grupo eram todas casadas. Aí umas divorciaram, aí entraram outras. Você foi a que entrou divorciada, não tinha nenhuma que era divorciada. Elas se divorciaram no decorrer dos anos, né? E você veio, assim, e a gente tenta aconselhar mesmo, mas muitas não querem ouvir. Assim, não, né? Faz o que eu quero. E isso Por que tem que ter esse limite? Por que eu não posso entrar aqui? Eu sou sua amiga e eu quero o melhor para você. E você tem que acreditar nisso, né? Sim. Então, aquela, né? Fala assim, amiga, esse aí não, por favor. Esse não. Você arrumou... Olha, você largou aquele... E arrumou igualzinho. Arrumou igual e você não está enxergando. Percebeu. Não percebeu, né? É verdade. E tem a gente para poder falar. E tem que falar, né? A pessoa às vezes não tá vendo o que tá acontecendo, né? Não consegue enxergar, né? Não consegue perceber. E amigo é assim, eu brinco que a gente fala, amigo é aquele que te vê fora da ilha, né? Porque você é a ilha. É a ilha, o amigo tá te vendo fora da sua ilha, ou seja, ele consegue perceber todo o entorno para falar assim aqui, o entorno. Vem cá, deixa eu te mostrar. Sai da ilha um pouquinho, olha lá. Olha o que está acontecendo, né? Tem que apontar o caminho. É importante. Facilita, né? A visão de quem está dentro da ilha. Todo mundo pudesse ter, né? Um amigo para apontar. Um amigo aconselhador, um amigo que te mostra o outro lado, te constrange, te corrige. Isso é muito bom. Não, e a amizade é isso. Porque só viver nos cafés, isso aí qualquer um consegue fazer. Fácil. Não é fácil, mas na hora do problema, conseguir olhar e falar, não, peraí, é um problema, deixa eu resolver isso aqui, depois... Talvez até... A gente teve um problema aqui esses dias com o livro. Não, né? Não, mas eu e Paty, né? Paty me chamou a atenção do negócio, eu fiquei muito triste. Falei, nossa, mas não é possível. Chorou uns 3 dias. Foi. E eu falei, você quer saber? Eu preciso aprender com isso. Eu preciso melhorar nisso, porque a Patrícia, às vezes, ela tem uma visão né, de como é que funciona as coisas, e eu sou, às vezes, muito romântica, ainda muito... Ai, né? Não, peraí, eu preciso ser mais firme em alguns momentos, né? Isso é importante. Né? E aí eu falei, não, você quer saber? Paty, me perdoe, vão voltar, vão fazer, vão acontecer, tá aqui. O projeto
Tá aí, Nascido. olha aí, nascido, realizado, né? É, Um sonho realizado. um sonho realizado. E quando você falou do divórcio, no capítulo da Érica, ela fala isso. Ela se sentiu, ela pensou assim, mas como eu vou entrar para esse grupo? Eu, divorciada, né? Só de mulheres com É, casalzinho. tudo. E quando ela chegou lá, Sabia ela de foi nada. super bem aceita, Foi, né? Abraçada, né? foi. Foi um momento muito especial Foi aquele um marco dia. pra mim. E aquele dia foi um marco também, Sabe eu acho por que para quê? nós maravilhas. E sabe por quê, Júnia? Porque o divórcio, eu entrar até nesse assunto, o divórcio é um assunto muito pouco falado, muito pouco. As pessoas não têm coragem de falar sobre isso. De Sabe? expor, né? É como se fosse um pecado que não tem perdão, sabe? É. E você se isola ali, porque a divorciada vai para dentro da igreja e vai ficar onde? Ela não fica no meio das casadas, porque não tem. Porque ela não fica no meio das solteiras, porque também a vida é outra. Uhum. Ela fica ali. E divorciada com divorciada não dá certo, gente. Não. Porque só fala mal do Mal ex. do ex. Só. Então. Olha só. Não dá certo, não. E aí, quando eu entrei ali e que eu vi que as meninas que já tinham se divorciado me abraçaram e falaram assim, aqui, tem gente aqui igual você, quebrada igual você, e a gente vai se reconstruir junto. E eu vendo elas se reconstruindo também, né? Algumas delas, que inclusive a Fernanda, que conta aqui no livro, né? A maneira dela se reconstruir, né? Passou os momentos tão difíceis. E eu falei assim, olha, se tem gente que tem essa visão, eu vou conseguir também, né? Sair desse lugar de tristeza para um lugar de alegria com o Senhor, né? E foi muito bom. Ô, Érica, e é bacana ouvir vocês falando isso, porque às vezes a gente fica dentro da nossa bolha das casadinhas, com a família, né? Tudo direitinho ali. E a gente não sabe lidar com as divorciadas. A gente não sabe mesmo, É não, verdade, Érica. a A gente gente não sabe. Mas antes de me divorciar, eu também tinha essa ideia. Eu não sabia. A gente só consegue entender uma dor, Paty, quando está muito próximo da gente ou com a gente mesmo. Passa Uhum. por aquilo Sabe? ali, né? E hoje, né, eu e as outras meninas que já passaram por isso, estando perto de vocês, vocês já têm outro entendimento sobre essa situação. Tem uma visão, né? Ninguém se divorcia Por que que porque tá tudo muito bom, né? Aham. Não tem isso, tem que ter Eu um lembro de problema. uma das maravilhas que, como eu falei, né, o grupo no início eram todas casadas. E uma falou, ela estava no processo de divórcio, e ela falou comigo, Paty, eu vou ter que sair do grupo se eu divorciar? Aí eu, não, por quê? Né? Mas isso nunca tinha passado na minha cabeça. Mas olha para você ver o que você mesmo falou quando você chegou no grupo. Você achando que era ali as perfeitinhas, né? É, Quem dera, né? não Quem é assim dera. tão perfeito, Né? Minha tão... família é maravilhosa, maravilhosa. perfeita, né? Não existe família perfeita, mas a minha é tão legal. Né? É isso Não é aí. isso? Lembra da Áquila cantando, né? Mas, então, a gente precisa de sair dessa bolha nossa mesma, só das casadas. Às vezes a gente aprendeu isso. E uma coisa também, tá? Que eu venho vivendo. Sair também da bolha só das amigas crentes. As amigas cristãs. Isso é muito importante. Isso é Né, muito bom. Júnia? Você traz a outra pessoa pro seu lado, você convive, você vê o outro lado da moeda, né? Ali do mundo. Precisamos. Precisamos. A gente precisa de conviver com outras mulheres que não têm a mesma fé que a gente tem, para poder a gente também fazer a diferença na vida dela. Não é? Sim. Porque o nosso elo, do nosso grupo, as maravilhas, é Jesus? Sim, sem dúvida. Porque se não fosse pelo amor de Deus, a gente não estaria junto mais. Não. Com certeza não estaríamos mesmo. E seria uma amizade diferente. Porque quando a Júnia vem pedir aconselhamento de casal para mim, o que eu vou aconselhar ela? Dentro dos princípios, né? Dentro da palavra de Deus. E então eu quero o melhor para ela, sim. Agora, de repente, dependendo do que a Júnia me falar, eu vou falar com ela assim, amiga, você tem que ser feliz. Para que você precisa ficar vivendo, mundo, passando por isso? Tem gente que aconselha de uma forma que você fala assim, não, mas não é assim, não. Ele não é tão ruim assim, não. Porque às vezes a gente escuta na hora da raiva, né? A gente tá ali, tá assim, ele faz isso, depois você fala assim, nossa, mas ele nem faz isso. Nem faz tudo isso. Né? Pega a gente nesse momento e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aconselhar.
né? E tem aquele momento também que você fala assim, amiga, nós vamos precisar. Eu lembro do caso de uma delas, que quando ela me procurou, eu falei com ela assim, nossa, o trem tá feio, eu não consigo te ajudar. Deixa eu pegar essa mão, a gente vai junto. Não, eu falei assim, eu não consigo ajudar vocês. Tá muito complicado aqui, ó. Vou arrumar um profissional para vocês. E esse casal, eles ficaram 10 anos juntos. Mais 10 anos juntos. Eles já tinham um tempo de casado, bastante. Eles queriam divorciar. E eles procuraram a gente acompanhou e eles ficaram mais 10 anos. Hoje, infelizmente, eles separaram de novo. Mas tentaram, né? Então, pelo menos houve essa tentativa. Mas talvez lá atrás não iria ter. E eu acho que assim, hoje eles nem podem arrepender mais, porque eles já fizeram, eles tentaram, né? E, então, a diferença é essa. A gente aconselhar as nossas amigas como se fosse pra gente, né? Aí a gente fala assim, nosso grupo não tem competição, não tem inveja, não tem... Gente, não é assim, né? Somos gente. Nós somos gente. Somos mulheres. E as mulheres parecem que vem, quando Deus está fazendo as mulheres, ela coloca os pozinhos, né? Vamos aqui. Ai, pelo amor de Deus. Sempre. Né? Mas a nossa essência ali é boa. Então, por mais que a gente... Esses dias uma me falou, vocês não acreditam. Uma falou comigo assim, Paty, tô querendo te confessar que eu fiquei com inveja da outra. Por isso. Aí eu, meu Deus. Mas olha que bacana. Muito legal. Né? Você Ela falou abriu? assim, depois eu orei a Deus, Senhor, me perdoa. Mas eu fiquei com inveja dela. Aí eu, mas que bacana a pessoa... Olha a liberdade abrir, da né? pessoa falar. Porque, gente, quem é que não tem aquele momento de inveja? Fala assim, Deus, o senhor tá Devia tá abençoando ali, mais mais aquela ela ali, do que... né? Mas, Júnior, não tem inveja de você estar morando em Portugal Não. e a gente tá aqui no Brasil, nessa beleza que tá. isso. Não tô com inveja, viu? Pelo contrário, né? Quer estar lá comigo, ela vai embora. Falei assim, Deus, não tira dela, mas leva eu junto, né? Pronto, aí, ó. Gente, nós falamos, e a gente nem deu introdução Ah, ao verdade. nosso livro. Né? Verdade, Aí, ó. maravilhoso. Ó. Todo mundo com o livro aí em mãos. Aí nós vamos falar um pouquinho de como que foi a escrita. Vou começar com a Érica, por quê? A Érica foi a dona da ideia. Idealista. Né? Falou assim, conta aí, Érica. Na verdade, eu recebi a ideia lá do céu, né? Eu tenho plena convicção de que primeiro nasceu no coração de Deus. E a minha experiência com as Maravilhas também, apesar, né, a partir do divórcio, que foi o elo de conexão, mas logo depois, já estava nas Maravilhas de alguns meses, né? E eu entrei numa live de oração, a gente faz live de oração também, viu, gente? Aí tinha uma lá nos Estados Unidos, a Mary, tava eu, Paty, só tínhamos 4, então marcamos o horário, mas só as 4 entrou. E a Neuzinha. E aí tinham pedidos de oração, e a Dani Noli também estava. E dos pedidos de oração, eu falei, gente, eu comecei a fazer uns exames estranhos agora, uns negócios esquisitos, umas biópsias, ora por mim, porque eu não tenho nem ideia do que está vindo aí. Mas, assim, com o coração tão descansado, nem sonhava o que estava acontecendo. E aí, passado alguns dias daquela live de oração, a Mary, que orou por mim, e eu fui buscar uma biópsia num laboratório. Na hora que eu abro o exame, estava escrito lá, carcinoma ductual invasivo. Eu falei, não tem nem noção, ideia do que seja isso. Mas eu sei que Paty tinha recém passado por um processo também de remissão de câncer. Ela teve um câncer de mama, já estava no 5º ano, né? A primeira pessoa que eu liguei, eu falei, Paty, eu recebi um exame e eu não sei o que é, eu vou te mandar uma foto. E a hora que eu mandei a foto, Paty me ligou e falou, amiga, você está doente, nós vamos cuidar de você. Naquele momento, meu chão caiu, abriu, eu caí, e no mesmo momento eu falei, opa, peraí, tem alguém que vai me ajudar, vai cuidar de mim. E aí eu passei por todo esse processo de cuidar do câncer. Às vezes uma me ligava, outra aparecia lá em casa, e o cuidado delas me deu esperança. Como que isso foi forte para mim. E eu falei, gente, quantas mulheres... Aí um dia eu estava no Oncocentro, esperando uma medicação, e tinha um livro
lá na prateleira do John Piper, que falava sobre não desperdice o seu câncer. E eu falei, eu não posso desperdiçar essa história. Não só do câncer, do processo do câncer, mas como que eu consegui passar por esse momento com tanta leveza e com tanta convicção de que era só um processo, né? Então, o meu capítulo do livro começa falando, eu achei que eu ia morrer, mas eu ganhei uma nova vida. E aí eu comecei a pensar nesse capítulo e falei assim, mas eu não posso contar isso sozinha, eu preciso contar com as minhas amigas. E eu fiz o projeto, falei, Paty, o que você acha da gente contar? Como é que esse grupo nos traz esses elos, essas conexões? E como é que a gente pode abençoar a vida de outras mulheres? Eu sei que ninguém daqui já escreveu o livro. Só tinha a Paty, que eu acho que já tinha escrito, a Paty Castro. Né? A Márcia Rezende também já tem um livro, mas ela nunca lançou. Ou seja, a gente não tinha ninguém assim com essa disponibilidade de fazer escrita com facilidade. Falei, a gente vai ajudar. E a Paty teve um pouco de resistência, mas depois aprovou a ideia e a gente foi levar para as meninas, né? E o processo de escrita, eu acho que para mim foi muito restaurador, porque eu pude colocar no papel a organização das minhas ideias no processo, né, de início, meio e fim de toda a minha caminhada ali nessa história do câncer, e o quanto que eu consegui entrar de um lado e sair do outro lado. Hoje, graças a Deus, eu tenho, né, ainda faço tratamento, mas não tenho requisitos do câncer, fiz a cirurgia, fiz radioterapia, o tempo todo sempre envolvida, né, com esse cuidado, mas hoje estou bem, estou feliz e vivendo a minha vida, né, e isso eu posso contar, porque certamente se eu estivesse sozinha, talvez lá, né, já tinha passado pelo divórcio, eu já estava no processo de depressão, eu vivi depressiva por 16 anos, usando todo tipo de medicamento que eu pude, e hoje eu não uso absolutamente nada, nenhum tipo de medicação. Então, também é um processo, né, de reconexão consigo mesmo e de ter essas amizades como apoio. Então, foi assim, Paty. E aí nós começamos, né, a ouvir as histórias, a ouvir outras histórias, a construir textos, né? E a gente viu muita gente sendo curada a partir do contar da sua própria história. Eu acho isso muito legal, porque muita gente encontrou outras perspectivas de vida contando a sua própria história. Então, você imagina, se eu mesma conseguir ser abençoada com a minha história, imagina outra pessoa que pode ler. Essa foi a ideia. Amém. Isso. Não é? Como é que você recebeu essa notícia de escrever, Júnior? Um dia a Paty me liga e fala, Júnior, nós estamos com um projeto. Aí eu falei, que bacana, é mesmo? Nós vamos escrever um livro. Paty, como assim? Eu não escrevo nem carta. Máximo mensagem de WhatsApp. E olha lá, né? Hoje tá tão boas as mensagens do WhatsApp que vai até para IA, né? Então eu falei assim, não, Paty, eu não acredito. Ela falou, vai, e você vai participar? Eu falei, não tô sabendo, não. Ela falou, vai participar. Eu falei, então vão, né? Aí aquele projeto começou, hora caminhava, hora parava, e eu falava, não vai chegar a hora desse livro sair nunca. Vamos lá, esse livro vai demorar muito. E eu fui para Portugal e tô lá, tranquila, sem pensar no livro. Porque de trabalho tinha muita coisa para fazer. Paty, manda uma mensagem. Júnior, uma semana esse livro, seu capítulo na minha mão. Paty, não, eu acho que eu vou desistir. Falei com você também? Eu falei, desistir jamais. Aí, não, eu te ajudo. Eu falei, mas como alguém vai me ajudar a contar a minha história? Não tem jeito. Aí comecei, né? Lá olhando, falando, gente, eu vou ter que encarar isso. E como todo mundo sabe, eu durmo de manhã, de tarde e de noite. Não deito tarde. E faltavam 3 dias para entregar. Meu capítulo estava todinho na minha cabeça. Precisava ir para o papel. Eu ainda sou daquelas antigas que primeiro vai no lápis, depois no computador e depois a correção. Foram mais ou menos, sem mentira nenhuma, umas 3 noites, de meia-noite até umas 5 horas da manhã, para conseguir pôr tudo no papel, depois tudo no computador e para enviar, gente. E aí eu adorei contar a minha história. Afinal de contas, foi grande parte da minha vida. Foi uma vida inteira e várias mudanças. E eu estou em mais uma, né? E a minha história conta, assim, várias fases da vida que passei. Como é que é seu tema? Várias construções. Uma vida juntos e mais de 20 mudanças.
E é isso mesmo. Desde quando eu casei, eu mudei. Muito. Muito, muito, muito. É interessante que cada mudança a gente muda por fora e muda por E dentro. por dentro, exatamente. E eu falo assim, e o melhor presente de todas essas mudanças foram as amizades por onde eu passei. Até hoje elas são amizades sólidas. Vira e mexe, uma aparece, eu vou visitá-las e a gente vive momentos assim como se fossem únicos. É muito bom isso, né? E eu penso assim, todo tempo Deus é bom, Ele me fortaleceu. Foi fácil? Não. Deixar pessoas para trás? Não é para trás, né? Não. Eu que fui à frente, deixar as pessoas, recomeçar. Essa última tem sido uma mudança mais difícil. Eu estou mais velha, mais chata, mais exigente. Mas, assim, tenho suportado bem, tenho feito várias amizades maravilhosas. Então, assim, estamos construindo. E estou preparada para mais um monte de mudança. Afinal de contas, o que eu mais gosto, né? É mudar, reformar, fazer e acontecer, reconstruir. Não tenho problema. Agora, tem uma disso. coisa interessante da Júnia, é que ela começou a escrever. Ai, não vou conseguir, não vou dar conta. Começa, Júnia, vamos lá, começa, vai no início. Quando ela começou, Queria ela parar, mas não. disparou, quase que foi um livro só pra ela. Falei, Júlia, não dá pra ser tudo isso. Não, mas é porque eu tenho que colocar mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. Eu falei, gente, uma escritora nata, já nasceu habilidosa. E estou pronta para o próximo capítulo, viu? Opa! Ô, Júnior, eu coloquei o capítulo, eu sempre coloco o capítulo de cada uma no chat GPT. O meu chat GPT é o John, tá? John. Coloquei lá pro John. E olha o que ele falou do seu capítulo, que bacana, ó. O fio condutor da Júnia do capítulo da Júnia: família, fé, casamento, maternidade, mudanças sucessivas e a vida sendo conduzida por Deus, mesmo sem manual. É um capítulo de maturidade, raízes e constância, muito coerente com uma visão de vida construída ao longo do tempo, não improvisada. Olha, que lindo! Nossa, Amei. amei, John, amei. esse John sabe das coisas. Gente, E ele conhece as maravilhas como ninguém. E assim Verdade. foi, e é verdade. Resumiu ali tudo. Sem Minha manual, vida- mas confiando no autor, né? Autor, sempre, Isso. sempre, sempre. Que legal. Olha a pergunta que ele colocou aqui para mim fazer para você, ó. Júnia, você começa dizendo que nossas escolhas definem a nossa vida. Olhando para trás, qual escolha mais moldou quem você é hoje? Agora! Olha! Nossa, a cara de satisfação de ter colocado você no aperto, né? Ai, Júlia! Olha, Júlia, que chique. Nossa, Eu tive velho. que pedir para ele arrumar umas perguntas Mais assim. difíceis, né? Que aperto. Mas olha para você ver, Júlia, Ah. o que mais te moldou hoje? Tá fácil. Você acha que tá fácil? Tá não. Não, Júlia, pensa. Nossa, qual? Repete pra mim a pergunta. Olhando para trás, qual escolha mais moldou quem você é hoje? Qual escolha mais moldou quem você é hoje? Qual escolha De de to- tudo que tudo de que eu todas as vivi. suas decisões É. hoje? Eu sei, como é que você não sabe? Nossa, então me dá uma dica, vamos Dá ver. dica. Tipo assim, Ah, o que eu penso, porque o que eu sempre, depois que eu conheci vocês, todas as mudanças que vocês fizeram, ajudou vocês estarem mais juntos em família, decidindo junto o futuro de verdade. vocês. Não, olha só, a Paty que me conhece. Não foi ele que me É contou, verdade, hein? não foi. Ah. É verdade, foi. Todas decisões, mas a melhor dessa foi que sempre eu falo para as meninas muito. Somos nós, família, que decidimos o que temos pela frente. As escolhas nos revela, né, quem somos e como somos. E é verdade. Eu gosto muito de falar sobre escolhas, porque escolha é muito fácil. É. Agora, Sustentar sustentar a uma escolha. escolha, você tem que ter esse chão de Tem, família. tem Que de falar assim, família, olha, um ali deu uma desistida. Não, mas nós estamos juntos. Nós E- estamos caminhando juntos e a gente vai um elo mais forte. E a nossa, é verdade. Principalmente nessa última, porque antes era muito fácil escolher e decidir. Porque as meninas eram pequenas, Isso aí. vão todo mundo junto.
E não tinha escolha para elas, né? Era eu e o Cunha. É obedecer e obedecer. Obedecer. E a gente costuma falar muito isso, Cunha. Como era bom, né? Colocava tudo debaixo do braço, uma malinha aqui, outra aqui, ó, bora para onde fosse. E essa última foi uma escolha muito difícil, porque era eu e o Cunha e 2 adultas para trás. E como que isso tudo, né, ia ser transformado em família de novo? Como é que a gente ia estar junto? Uma já está casada, né? Uma casada. E, gente, posso te dizer, a melhor escolha é você escolher a família. Porque hoje nós estamos em Portugal. Hoje a Luísa, a Larissa e o Weber está lá com a gente, meu genro. Então, assim, continuamos o quê? No elo de família. Que delícia, família. Que bênção isso, né? Isso é uma bênção mesmo. Porque elas poderiam muito bem ficar aqui na zona de conforto, vivendo a vida delas, trabalhando no que elas escolheram fazer, né, na faculdade. E hoje elas estão lá dispostas a um novo, que é difícil. É difícil e recomeçar junto. Mas sabe o que é muito legal, Júnia? Porque elas tiveram um exemplo de você e do Cunha, de também sustentar as escolhas que vocês tiveram e sabendo que se desse errado, tinha um ao outro. Para Né? apoiar. Então, elas estão ali também seguras de saber que vocês são pessoas que se seguram, né? Uma ao outro. Assim, somos suportes, isso, né? Somos família. Vou para a última pergunta. Para mim, vou deixar você de saia justa de novo. Tomara que daqui a pouco vem você, tá? Não, fica só com a Júnia, tá? Olha essa, que linda. Vai. Tudo John que fez as perguntas. Você descreve o início do casamento com muito sonho, simplicidade e fé. O que sustenta um casamento quando os planos mudam tantas vezes? O amor, gente. É o amor, a confiança, a cumplicidade. Isso é o que sustenta dentro disso, com certeza. Foi falar assim, eu tenho meu marido e eu vou com ele para onde ele for. E seja hoje, seja 20 anos atrás, há 25, há quase 30, eu escolheria todas as mudanças e estar com ele. A coisa mais linda é o brilho dos olhos dessa mulher. O Cunha, você é feliz demais. Ai, meu Deus do céu. Brilha o olhinho dela falando dele. Ficou tão lindo, Júnia. Nossa. Que bom. Olha, então, tá aqui o capítulo da Júnia, né? Gente, esse livro tá imperdível. Tá, verdade. Tá aqui o capítulo dela, linda, maravilhosa. E agora nós vamos partir para Érica. Vou tomar mais um café. Para ver se eu melhor. Né? Ô, Érica, como que foi para você? Você já falou um pouquinho, né? Como que foi você colocar no papel que você estava passando, né? Mas eu gostaria de saber aqui deixa eu ver o que ele fala do seu capítulo, Érica. Vai conversando aí enquanto eu acho aqui. Vai lá. Olha, no processo de escrita, né, eu escrevi o meu texto muitas vezes. Reescrevi. Porque, na verdade, eu pensava assim, gente, eu preciso ser clara do objetivo que eu quero, né, de mostrar essa amizade, mas também não esconder a minha dor. Eu não queria que fosse mentira, ou mentira não, mas assim, amenizado, sabe? Eu passei por um câncer, tá tudo bem. Não, eu passei por um câncer e eu chorei demais, e foi muito ruim receber aquela notícia. O processo do divórcio foi muito difícil, sabe? Eu nunca quis, assim, esconder que estava acontecendo algo. Mas, a partir daquilo, o que é que eu ia fazer com aquilo que eu queria trazer? Então, eu conto um pouco disso, né? De como que o elo foi importante, como é que, às vezes, era difícil, eu recorria a uma, a outra, para que eu ouvisse pelo menos uma palavra. Não, amiga, vai dar certo. Às vezes, era só isso que eu precisava ouvir. E era o que eu escutava, né? Nunca que... ou, às vezes, até interessante, porque, às vezes, não falava nada, só pegava na minha mão. E ficava ali. E só ficava ali. A presença, né, é que falava assim, puxa, ela parou tudo. Ela parou todas as coisas. Igual, às vezes, uma delas me ligou, ela mora mais perto da minha casa, falou assim, Érica, o que você está fazendo agora? Eu falei, amiga, eu não estou fazendo nada, mas eu não quero fazer nada. E ela podia falar assim, não, tudo bem. Ela, não, eu sei que você não quer, mas eu só vou passar aí para te dar um abraço. Só dar um oi. E eu lembro que uma das nossos
projetos, entre elas, a Iana Coimbra esteve com a gente, que foi uma também das que costurou as nossas histórias, né? É mesmo? Uma Pode deixar de jornalista falar maravilhosa. da Iana, né? Aham. Mas a Iana deu uma palestra sobre amizade, que foi até onde despertou em nós esse fio condutor de escrever tudo isso. E uma das coisas que a Iana falou é, se você quer ter amigas, muitas meninas às vezes estão escutando, né, mulheres, quer ter amigas, você tem que se dispor a ser amiga primeiro. A fazer, a ser, a entregar. Uma das nossas escritoras aqui fala sobre levar um cupcake dentro de uma reunião de mulheres para trazer aquela intencionalidade de eu vim entregar algo antes de receber. Né? Então, a ser amigo, a se dispor, a se esforçar para estar junto, porque às vezes a gente não consegue estar todo mundo junto, mas a gente faz reagenda, muda a agenda, faz uma coisa, faz uma outra. Igual Júnia, mudou a agenda toda para vir para o lançamento do livro. É verdade. Ou seja, né? E teve uma hora até que ia dar errado. Ia. Não, eu vou, deixa o negócio dar errado aí. E né? fica aí porque eu vou estar lá. Isso. Jamais ia perder esse momento tão especial Claro, nosso. ou tão seja, às vezes maravilhoso. a impossibilidade de a gente dar um arranjo para estar juntas, né? Isso é muito legal. Ai, meu Deus, já olha vem, lá, né? ó, Vamos. olha o Vai, John. prepare-se. O capítulo da Érica é como uma carta escrita à mão, daquelas que a gente lê devagar, porque cada frase pede silêncio. Ele fala de amor, não o amor idealizado, mas o amor que fica quando tudo treme. Que lindo isso! Lindo, é verdade. É uma história sobre quando a vida perde o chão e, ainda assim, encontra braços. Sobre noites em que o medo tenta gritar mais alto, mas é vencido por mensagens simples, cafés quentes, orações sussurradas e presenças que não exigem explicações. É o que você É o que eu acabou acabei de de falar. falar, né? Palavras simples e presença. A dor aparece profunda, real, sem maquiagem, mas ela nunca vem sozinha. Vem acompanhada de mãos que seguram firme a corda, de amizades que não fogem, de uma fé que amadurece no escuro, como raiz que cresce para baixo antes de florescer para fora. O amor aqui não é espetáculo, é constância. É quem fica, é quem diz, estamos com você, quando não há mais palavras bonitas a oferecer. Bonito demais, amei. Amei também. Vou até John, me dá mandar. seu telefone, a gente precisa Não conversar. pode apaixonar, Você hein? tá muito sabendo muito de mim. Olha só que bacana. Gente, legal demais, né? Ai, Lindo, nossa, viu, muito. E é o que eu Érica? falei, né? Não quis maquiar a dor, mas sabia que tinha gente me segurando, né? Tava ali, ó, junto comigo. Lá vem a pergunta. Olha lá. vem. Aqui, ó. Tá. Ele foi até muito tranquilo. Bonitinho. Foi bonzinho, tá vendo, John? O que você adia, você não adia mais? O que você não adia mais? Eu não adio mais as conversas francas, difíceis, porque era muito fácil para mim, né? Simplesmente fingir das coisas que não estão acontecendo. E o encarar do problema, buscando a solução. E que tipo de mulher nasceu em você depois dessa travessia aí? Uau! Essa Paty, na verdade, eu sabia que eu tinha muitas qualidades em mim, mas eu tinha muita vergonha. Vergonha de falar em público, vergonha de Surpreendente. falar de mim, E ainda tenho, tá? Mas hoje eu tenho mais Sim. coragem. Uhum. Eu me encorajei a mostrar quem eu sou de verdade. E é até interessante, porque no último lançamento que a gente fez, no dia 10, lá na casa da Rita, eu tive uma amiga que foi comigo, né? E ela falava assim comigo, Érica, engraçado, porque eu vejo você aqui diferente do que eu já tinha visto. É uma amiga mais antiga, né? Mais tempo. Eu vejo você aqui de uma pessoa diferente, mais livre, mais leve, né? E eu falei assim, essa sou eu de verdade. Eu me reencontrei dessa forma, né? Em ter que me relacionar e sem ficar pensando, eu tenho que falar assim, eu tenho que me mostrar dessa forma, eu tenho que ser comedida nas coisas de falar e tal. E eu me tornei uma pessoa mais corajosa, com certeza.
Amém. Nossa. Olha, eu falei que a conversa hoje não ia ser longa, mas foi longa. O papo foi uma delícia. Muito bom. Né? Muito bom. Foi mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz desse nosso projeto, que, se Deus quiser, vai longe. Pelo menos para Vai. Portugal, eu sei que vai. Tem Com certeza. certeza. É. Com certeza. E a Cida nos aguarda também. Toronto também, porque a gente tem maravilhas canadense, maravilha portuguesa. Tinha uma americana que agora virou brasileira de novo, né? Mas muito obrigada, viu, meninas, Obrigada por a você. acreditar. Érica, obrigada por ter, né, dado essa ideia, por você ter incentivado essa palavra, né? E queremos novos projetos, Ah, né? Estaremos Delícia é isso, juntas, né? com Novos certeza. projetos. Mas então é isso. Ah, Viu? Muito obrigada. Até a próxima. A próxima vez que você voltar agora, nós vamos gravar o Entre Elas e Eles com o Cunha e o Alan. Ai, Vai que ser uma delícia! Vai É. ser muito Se você legal. tiver casado, você já vem também, tá? Aguardem cenas do próximo capítulo. Próximo capítulo. Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo mais esse episódio Entre Elas, uma série especial. Nossas histórias dariam um livro e deu. E deu. né? Ah, Muito legal. Obrigada, beijo, Tchau, tchau. beijo.